Está começando o ES Informa, o seu resumo semanal com as principais novidades do mundo jurídico. Informação objetiva, análise prática e tudo o que impacta a advocacia catarinense. Eu sou Bárbara Cidral e nos próximos minutos você fica por dentro do que movimentou o direito nos últimos dias. Vamos aos destaques da semana. Estado é condenado por conduzir mulher na mesma viatura que seu marido e agressor. Juízo caracterizou situação ocorrida em Guaramirim como revitimização. O Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de Guaramirim condenou o Estado de Santa Catarina ao pagamento de R$10 mil em ação por danos morais movida por uma mulher vítima de violência doméstica que foi conduzida à delegacia na mesma viatura policial que o agressor. A sentença reconheceu que, embora sua prisão em razão de mandado de prisão civil por dívida de alimentos fosse legal, a forma como a condução foi realizada violou sua dignidade, caracterizou revitimização e evidenciou falha na prestação do serviço público. O caso ocorreu em abril de 2023, após vizinhos acionarem a Polícia Militar para atender a uma ocorrência de violência doméstica. O então companheiro da mulher foi preso em flagrante pelas agressões. Durante o atendimento, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão civil aberto contra a vítima, decorrente de execução de alimentos, e também lhe deram voz de prisão. Os dois foram conduzidos à delegacia na mesma viatura policial. Embora ocupassem compartimentos distintos do veículo, permaneceram no mesmo automóvel durante um trajeto de aproximadamente 25 minutos. Conforme reconhecido na sentença, nesse período, o agressor, que estava embriagado e alterado, continuou a ameaçar a mulher de morte. Segundo os autos, o episódio fez com que ela posteriormente mudasse de cidade e alterasse seus contatos telefônicos. Na defesa, o Estado sustentou que os policiais agiram em estrito cumprimento do dever legal ao executar o mandado de prisão civil e afirmou que vítima e agressor permaneceram fisicamente separados dentro da viatura. Também alegou a inexistência de ato ilícito de nexo causal e de danos indenizáveis, além de argumentar que havia apenas uma guarnição e uma viatura em serviço no município, razão pela qual requereu a improcedência da ação. Ao analisar o caso, o juiz destacou que a legalidade da prisão não autorizava a forma como a diligência foi executada. Segundo o magistrado, uma coisa era o dever de cumprir um mandato de prisão civil, outra, completamente diferente, era submeter uma mulher recém-agredida à presença e à proximidade do próprio agressor. A decisão ressaltou que o Estado tem o dever de proteger mulheres em situação de violência doméstica e que a condução conjunta representou violência institucional ao expor a vítima à continuidade da violência psicológica sob a custódia do próprio poder público. O magistrado observou ainda que a insuficiência de efetivo ou de viaturas não afasta a responsabilidade estatal, sobretudo porque existia a possibilidade de solicitar apoio de uma guarnição de município vizinho, alternativa que não foi adotada. A sentença também destacou que o dano não decorreu da prisão da mulher, que era obrigatória em razão do mandato judicial, mas de forma como ela foi conduzida à delegacia. Para fixar a indenização, o juiz considerou a gravidade da falha do Estado, a continuidade das ameaças durante o deslocamento, a condição de vulnerabilidade da vítima portadora de dispositivo cardíaco implantável e em uso contínuo de anticoagulantes e o caráter compensatório e pedagógico da condenação. O Estado de Santa Catarina foi condenado ao pagamento de R$10 mil por danos morais, acrescidos exclusivamente da taxa Selic, a partir do arbitramento. Justiça condena homem por injúria racial e fixa a indenização por dano moral em R$30 mil. Juízo reconheceu que expressão discriminatória extrapolou o desentendimento e violou a dignidade da vítima. A quinta Vara Civil da comarca de Joinville condenou um homem ao pagamento de indenização por danos morais a um segurança que foi vítima de injúria racial enquanto trabalhava em uma casa noturna da cidade. A decisão reconheceu que a responsabilidade civil
decorre da ofensa discriminatória, já confirmada em sentença criminal com trânsito em julgado. O caso ocorreu em fevereiro de 2023. Conforme os autos, o segurança exercia sua função no estabelecimento quando foi chamado de macaco pelo cliente, em referência à cor de sua pele. O episódio foi registrado em um boletim de ocorrência, gravado por câmeras de celular e resultou em ação penal. Na esfera criminal, o homem foi condenado por injúria racial a pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária em favor da vítima. Na ação civil, o réu alegou que a discussão ocorreu em um momento de tensão e exaltação emocional, sustentou que teria havido provocação e ainda pediu a redução da indenização. Também argumentou que a condenação criminal, com o pagamento da prestação pecuniária, impediria uma nova reparação pelos mesmos fatos. Ao analisar o caso, o juiz afastou os argumentos da defesa. Para o magistrado, a condenação criminal não impede o ajuizamento da ação civil, pois a vítima tem direito à reparação integral pelos danos sofridos. Destacou ainda que discussões, tensão ou exaltação emocional não justificam o emprego de expressões de cunho racial. Na sentença, o magistrado ressaltou que a injúria racial não pode ser tratada como simples destempero verbal. Segundo ele, a conduta representa uma agressão direta à honra, à dignidade e à identidade da vítima, além de reafirmar um estigma histórico incompatível com os princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Também observou que, em situações dessa natureza, o dano moral é presumido, especialmente quando a ofensa ocorre em ambiente de trabalho e diante de outras pessoas. Ao final, o juízo condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais de R$30 mil, com o abatimento do valor eventualmente já pago à vítima em razão da prestação pecuniária fixada na ação penal, desde que haja comprovação durante o cumprimento da sentença. A venda concluída há 30 anos ainda gerava cobranças de IPTU ao antigo proprietário. A adquirente terá de regularizar a escritura e ainda indenizar ex-dono por omissão de décadas, confirmou o TJSC. A terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a indenização por danos morais fixada em favor de um vendedor de imóvel que continuou a ser cobrado por débitos de IPTU mais de 3 décadas após a venda do bem, em razão da omissão do comprador em registrar a escritura pública de compra e venda. O imóvel foi vendido em 1993, mas a escritura nunca foi levada a registro pelo adquirente. Com isso, o antigo proprietário permaneceu formalmente vinculado ao imóvel perante o cadastro imobiliário, situação que resultou na cobrança de tributos em seu nome e no ajuizamento de execuções fiscais pelo município. O juízo da 2ª Vara Civil da Comarca de Porto Belo determinou que o comprador promovesse a regularização registral do imóvel e o condenou ao pagamento de R$5 mil por danos morais. Inconformado com o valor da indenização, o autor da ação recorreu da sentença para pedir a majoração da quantia. Ao analisar o recurso, a desembargadora relatora destacou que o entendimento consolidado da terceira Câmara Civil é de que o simples inadimplemento contratual ou o atraso no cumprimento de obrigações negociais por si sós não geram direito à indenização por dano moral. Contudo, ressaltou que o caso concreto apresenta circunstâncias distintas. A omissão do adquirente em promover o registro da escritura pública não se limitou a simples atraso ou irregularidade formal, mas produziu consequências jurídicas graves e objetivamente verificáveis, dentre as quais se destacam a manutenção indevida do alienante como proprietário formal do imóvel perante o fisco, a inscrição de débitos tributários em seu nome, o ajuizamento de execuções fiscais, o risco concreto de constrição patrimonial, a necessidade de judicialização da controvérsia para cessar os efeitos do ilícito, observou. Apesar desse contexto, a relatora concluiu que a indenização fixada em primeiro grau atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Conforme o voto, o valor de R$5 mil é compatível com a extensão do dano,
preserva o caráter compensatório e pedagógico da reparação e evita o enriquecimento sem causa da parte autora. Com esses fundamentos, a relatora votou pelo desprovimento da ação e manteve-se integralmente a sentença. O voto foi seguido por unanimidade pela Terceira Câmara de Direito Civil. Informativo aborda não cabimento de embargos de divergência para discutir modulação em recurso repetitivo. A Secretaria de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça divulgou a edição 893 do Informativo de Jurisprudência, com destaque para 2 julgamentos. No primeiro processo, em destaque, a Corte Especial, por maioria, decidiu que não são cabíveis embargos de divergência para discussão de modulação de efeitos aplicada em recurso repetitivo, pois configuraria a revisão da regra técnica de julgamento utilizada pelo órgão fracionário competente para o exame da questão de mérito. A tese foi fixada no ERESP 1905-870, de relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura. Em outro julgado mencionado na edição, a Corte Especial, por unanimidade, definiu que há justa causa para ação penal quando a acusação do peculato, desvio, se apoia em prova inicial de materialidade, laudos, extratos, relatórios e procedimentos administrativos, e indícios suficientes de autoria, devendo as controvérsias sobre dolo, domínio do fato e natureza dos atos praticados serem resolvidas na fase instrutória. O processo em questão, que tramitou sob o segredo de justiça, teve como relator o ministro João Otávio de Noronha. O Informativo de Jurisprudência divulga periodicamente notas sobre teses de relevância firmadas nos julgamentos do STJ, relacionadas pela repercussão no meio jurídico e pela novidade no âmbito do tribunal. A pesquisa de informativos anteriores pode ser feita pelo número da edição ou pelo ramo do direito. Quarta turma afasta o uso capião familiar sobre parte de imóvel com área total superior a 250 metros quadrados. A quarta turma do STJ decidiu por unanimidade que a uso capião familiar não pode ser reconhecida quando o imóvel urbano possui área total superior a 250 metros quadrados, ainda que o pedido recaia apenas sobre uma fração do bem. Segundo o colegiado, o limite previsto no artigo 1240-A do Código Civil é requisito objetivo do Instituto e deve considerar a metragem total do imóvel. Com esse entendimento, a turma negou o provimento ao recurso especial de uma mulher que buscava adquirir, por uso capião familiar, parte de um imóvel de 360 metros quadrados onde residia havia anos desde o fim do casamento. O caso teve origem em um divórcio litigioso com partilha de bens. Durante o processo, a mulher alegou exercer posse exclusiva sobre 250 metros quadrados do imóvel que habitava, sem objeção do ex-cônjuge. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, porém, entendeu que a uso capião familiar só se aplica a imóveis com área máxima de 250 metros quadrados, considerada a metragem total do terreno e da construção. Ao STJ, a mulher sustentou que o limite legal deveria ser aplicado apenas à área pretendida na uso capião e não à metragem total do imóvel. De acordo com a recorrente, seria possível reconhecer a uso capião sobre fração de até 250 metros quadrados, mesmo em imóvel maior. O ministro Antônio Carlos Ferreira, relator do recurso, explicou que a uso capião familiar permite a aquisição de parte do imóvel pertencente ao ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar. Segundo ele, como o direito de propriedade é garantido pela Constituição Federal, as hipóteses legais de limitação desse direito devem ser interpretadas de forma restrita, sem ampliação pelo Poder Judiciário. Para o ministro, o artigo 1240-A do Código Civil é claro ao estabelecer que a uso capião familiar se aplica apenas a imóvel urbano de até 250 metros quadrados, referindo-se ao imóvel em sua totalidade, e não à fração pretendida pela parte interessada. Nessa linha, o relator observou que o dispositivo não menciona expressões como parte do imóvel ou fração do imóvel, o que afasta a possibilidade de aplicação do Instituto ao bem como área total superior ao limite legal.
A tese da parte recorrente de que o limite de 250 metros quadrados seria apenas o teto da área usucapível e não um requisito do imóvel como um todo, inverte a lógica do dispositivo, transforma o objeto da norma, o imóvel, em mero parâmetro quantitativo, desvinculando-o da unidade imobiliária que o legislador claramente teve em vista ao editar o Instituto, alertou o ministro. O relator afirmou que admitir o uso capião de apenas parte do imóvel, limitada a 250 metros quadrados, significaria ampliar indevidamente o alcance do artigo 1240-A do Código Civil. Conforme disse, a norma foi criada como política habitacional voltada especificamente a imóveis de pequenas dimensões, cabendo ao legislador, e não ao judiciário, definir os critérios de aplicação do Instituto. O limite de 250 metros quadrados qualifica o imóvel como um todo e não apenas a fração que se pretende adquirir. A pretensão de uso capião parcial sobre fração limitada a 250 metros quadrados de imóvel maior constitui fraude à norma, concluiu Antônio Carlos Ferreira. ESA da OAB-SC promove a oficina prática virtual sobre os aspectos jurídicos da propaganda eleitoral. Com coordenação científica de Alessandro Balbi Abreu, o evento online terá como palestrante o advogado e doutor Isaac Kouf Medeiros, autor de livro lançado neste ano sobre o tema. Com a aproximação do período eleitoral, a Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina promove no dia 27 de julho a oficina prática virtual Aspectos Jurídicos da Propaganda Eleitoral. O evento, que acontece às 19 horas via plataforma Zoom, tem como objetivo capacitar advogados, partidos políticos, candidatos e assessores sobre as regras, limites e principais controvérsias jurídicas que envolvem o marketing e a comunicação nas campanhas. Para conduzir os debates e a análise prática, o convidado é o renomado advogado Isaac Kouf Medeiros. Doutor em Direito do Estado pela USP, com período sanduíche na Sapienza Università de Roma, e mestre pela UFSC, Medeiros é membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e professor do curso de Administração Pública da ESAG e UDESC. Ele traz para o encontro a bagagem teórica e prática de sua mais recente obra, Condutas Vedadas na Administração Pública em Ano Eleitoral, lançada neste ano de 2026. A oficina terá uma carga horária de 3 horas aula focado na aplicação prática da legislação eleitoral para garantir a segurança jurídica de quem atua nos bastidores ou na linha de frente das campanhas. Este foi o ES Informa. Informação que conecta, atualização que fortalece a advocacia. Nos encontramos na próxima semana com mais notícias e novidades do mundo jurídico. Até lá!